A gente se pergunta como é que o sofrimento mais profundo pode se transformar na maior vitória de todas. Parece um paradoxo, né? Mas é bem no coração do livro de Isaías que a gente encontra uma das profecias mais poderosas de todas, o Cântico do Servo. Depois de uma jornada cheia de dor, de rejeição, finalmente chegamos no clímax. E é aqui que o propósito por trás de tudo isso vai ser revelado. E logo de cara, o texto joga na nossa frente uma das frases mais difíceis da Bíblia inteira. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Peraí, agradou? Usar essa palavra para descrever um ato de esmagamento? Isso cria uma tensão que é quase impossível de aguentar. Como assim? Pois é, e essa é a pergunta que fica no ar, a questão central que a gente vai tentar desvendar aqui. Como é que a gente consegue conciliar um Deus que é bom, que é amoroso, com um ato de sofrimento mas tão intenso, e que ainda por cima é descrito como algo que agradou a ele? Faz sentido? Ok, para a gente conseguir entender esse mistério, vamos fazer o seguinte. A gente vai seguir um caminho em 5 partes. Primeiro, vamos mergulhar no drama do servo. Depois, descobrir o plano soberano que está por trás de tudo. Aí a gente vai ver como a oferta pela culpa funciona na prática. A partir daí, celebramos o triunfo e, para fechar, vamos entender como essa vitória chega até nós hoje. Então, vamos lá. Começando pelo drama do servo. E olha, isso aqui não é só um poema antigo, não. É o ponto alto, o clímax de uma profecia que vem se desenrolando por vários capítulos, sabe? E ela promete uma resolução que ia literalmente transformar a história. Vamos entender o cenário para esse ato final. E é justamente aqui que a gente chega no coração do paradoxo, o plano soberano. Se ao Senhor agradou esmagá-lo, a gente precisa entender o porquê. Qual era o grande propósito divino que transformava um ato de sofrimento num ato da vontade soberana dele? Então, a chave para decifrar o versículo 10 está numa palavrinha hebraica, hapesh. Quando a gente lê agradou, pode soar estranho, né? Mas essa palavra não tem nada a ver com um prazer sádico na dor. Pelo contrário, ela significa um beleite profundo, uma satisfação, mas no resultado que essa dor ia trazer. E que resultado era esse? A reconciliação da humanidade com ele. O prazer estava no fim, não no meio. Então, o ponto central é esse. E é super importante a gente entender. O sofrimento do servo não foi um acidente, não foi um plano dos homens que deu errado. Não, foi o bom prazer do Pai. Era o plano eterno de redenção se cumprindo, perfeitamente. A tragédia foi o caminho para a vitória. Beleza, entendeu o porquê? O plano de Deus é o primeiro passo e é fundamental. Mas agora a gente precisa entender o como. Como é que o sofrimento de uma pessoa podia reparar o estrago causado por tantas outras? A resposta está no mecanismo da oferta pela culpa. O texto é bem específico. Ele diz que a alma do servo se tornou uma asham, uma oferta pela culpa. No sistema de sacrifícios de Israel, essa era uma oferta bem particular, feita para reparar um dano. Isso mostra uma coisa muito profunda, que o pecado não é só quebrar uma regra, é um dano de valor infinito contra a honra de Deus. E um dano infinito exigia uma reparação de valor infinito. O servo se torna essa reparação. E qual o resultado dessa oferta? A justificação. E atenção aqui, isso não é um sentimento de estou perdoado. É um veredito legal, uma declaração oficial no tribunal do céu. O servo, que é justo, ele transfere a justiça dele para muitos, para todos que o conhecem pela fé. A dívida foi paga. E um novo status, o de justo, é declarado oficialmente. Depois de todo esse sacrifício, de todo esse processo legal, a história dá uma virada. E que virada! A narrativa muda completamente. Sai da dor e vai para a glória. Sai do sofrimento e vai para a exaltação. A dor, gente, não era o fim. Era só o caminho para o triunfo e a recompensa. Lembra que lá no versículo 8 foi dito que ele seria cortado da terra dos viventes? Pois bem, o que a gente tem aqui é a negação total, absoluta dessa tragédia. A profecia diz que ele vai ver a sua posteridade e prolongar os seus dias. Naquela aliança, essas eram as maiores bênçãos. Para alguém que morreu, isso só pode significar uma coisa: ressurreição, vida eterna. Não tem outra explicação. Mas como exatamente essa vitória foi conquistada? O último versículo detalha os 4 passos cruciais do servo. Vamos ver? Primeiro, ele derramou sua alma até a morte. Segundo, ele foi contado com os transgressores. Terceiro, ele levou sobre si o pecado de muitos.
E por último, ele fez intercessão pelos transgressores. Cada passo desses foi um golpe decisivo na batalha pela redenção. E a recompensa? Nossa, que recompensa! A linguagem que o profeta usa aqui é de vitória militar total. O servo, que antes foi humilhado, agora é um guerreiro vitorioso, dividindo os despojos da guerra. E quem são esses despojos? Somos nós. A humanidade redimida é o prêmio que ele conquistou nessa batalha gigante contra o pecado e a morte. Mas olha, essa vitória não é só uma história bonita do passado. Ela tem um legado que dura até hoje. Um legado que confronta e redefine muitas das nossas ideias. Vamos ver agora como essa vitória do servo chega até nós. Bem aqui, bem agora. Por exemplo, esse texto bate de frente com a chamada doutrina da prosperidade, aquela ideia de que ter fé sempre leva à saúde e riqueza. A ideia de que o sofrimento é sempre uma maldição é completamente refutada pela frase "Ao Senhor agradou moê-lo". Aqui, o sofrimento mais profundo não foi uma maldição, foi o caminho que Deus escolheu para a maior glória possível. Do mesmo jeito, o texto também confronta o universalismo, a crença de que, no fim das contas, todo mundo vai ser salvo, não importa a fé. A justificação, segundo Isaías, não é automática para todo mundo. O texto é bem claro, o servo justifica muitos, e existe uma condição para isso, o conhecimento dele, ou seja, a fé naquilo que ele fez. E essa obra dele não parou na cruz, não. Isaías profetizou que ele intercedeu pelos transgressores, indicando algo contínuo. E o livro de Hebreus, no Novo Testamento, confirma isso de um jeito incrível. Diz que ele vive para sempre intercedendo por todos que chegam a Deus através dele. É um ministério que continua até hoje. Então tá, o que a gente leva para casa depois de tudo isso? Primeiro, a cruz foi o ponto exato onde o plano redentor de Deus, o bom prazer dele, foi realizado. Segundo, a justificação não é um sentimento que vai e vem, é um fato legal. Terceiro, uma vida transformada se torna a recompensa que satisfaz o servo. E quarto, a nossa identidade muda completamente, de transgressor condenado para participante da vitória dele. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se esse rei vitorioso, que conquistou a morte, agora vive para interceder por nós, como é que isso não muda tudo? Como a nossa vida no dia a dia pode refletir o valor do prêmio que ele pagou para nos conquistar? A resposta para essa pergunta é o que define o nosso legado.